Olá, pessoal. Então, continuando com a correção da atividade para TICS, lá na aba Atividades, vocês vão ter aqui um questionáriozinho para fazer o sorteio do tema. Então, qual tabela que vocês vão ter que desenvolver como atividade. Então, vocês vão clicar aqui, e aí vocês vão ter o botãozinho para tentar o questionário. Vocês vão clicar aqui, e aqui vai mostrar, então, qual tabela você tem que criar e quais são os atributos dessa tabela. Eu vou abrir aqui o Weight, vou criar a tabela por aqui, vou minimizar ele para deixar do lado, vou procurar o meu banco aqui, ó, DBProg categoria, vou clicar com o botão direito nele e vou selecionar a opção Criar Novo Tabela. Você poderia estar criando essa tabela também pelo Workbench, tá? Não tem problema nenhum. Vou criar por aqui porque já está aberto. Bom, então o nome da minha tabela, eu vou digitar aqui em nome, tá? Então, tabela usuário, nome da tabela usuário. Lembrando que aqui eu não tenho acento, tá? E aqui as colunas. Então, quais colunas eu vou ter? Então, vou ter uma coluna código, pode ser o ID do usuário, é a mesma coisa, tá? Vou adicionar mais uma aqui, que vai ser o nome. Aqui o tipo eu vou mudar para varchar. Vou puxar para cá para a gente poder ver as outras informações, tá? Então, varchar. Eu vou adicionar mais uma aqui, nacionalidade, também varchar. Mais uma, o login, varchar. E a senha também vai ser varchar. Bom, então coloquei aqui as colunas e o nome da tabela. Agora que eu só preciso falar que o ID ela é uma chave primária, então eu vou clicar com o botão direito, criar índice primário. Então ele criou aqui o íconezinho da chave. E aqui no padrão eu vou dizer que ela é auto-incremento, então para ele gerar esse valor sozinho, para a gente não ter que toda vez estar cadastrando essas informações. Vou clicar no botão salvar, e aí aqui ele vai mostrar então para a gente a nossa tabela criado usuário, tá? Então, usuário, se eu clicar aqui em dados, eu posso cadastrar aqui as informações. Então, por exemplo, nome Ivan, nacionalidade brasileira, login Ivan P, senha 123, por exemplo. Então, está funcionando aqui. Bom, agora a gente vai no NetBeans e vai desenvolver, então, um formulário de cadastro, que nem a gente fez aqui para categoria e para produtos. Bom, então aqui no NetBeans, eu vou simplesmente duplicando algumas coisas que a gente já fez. Então, vou pegar aqui, por exemplo, produto, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, então dupliquei o controlador produto, vou chamar esse controlador de usuário, vou fazer a mesma coisa com o módulo, Ctrl+C, Ctrl+V, vou chamar de usuário, e aqui em View a gente vai fazer a mesma coisa, então formulário de produto, Ctrl+C, Ctrl+V, vou atualizar o nome, então formulário de usuário, e aqui na listagem de produto, Ctrl+C, Ctrl+V, listagem de usuário. Bom, então a gente já duplicou todos os arquivos que precisava, agora nós vamos alterar e editar cada um deles. Eu vou começar pelo modelo. Então vou vir aqui em Model, Usuário. Então modelo é aquele arquivo que vai estar trabalhando com o banco de dados, né? Eu tenho aqui a primeira função, que é inserir produto, vai passar a se chamar inserir usuário, e aí para me cadastrar um usuário, quais informações que a gente precisa passar? Eu preciso passar o nome, a nacionalidade, vou trocar aqui, ó, nacionalidade, o login e a senha. Aí, foto e categoria, não tem, eu posso descartar esses dois parâmetros. A gente vai passar então agora para o comando, então link prepara, a gente vai preparar um comando para ser executado, insert int usuário, nas colunas nome, nacionalidade, login e senha. Vou tirar aqui a foto e o categoria, não tem, e vou tirar dois interrogações. Por quê? Porque aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então são 4 colunas que eu vou preencher valor, então tem que ter uma interrogação para cada uma delas. 1, 2, 3, 4. Aí bate. Aqui a gente vai fazer a vinculação das variáveis com os parâmetros. Então o primeiro é um nome, é uma string, o segundo também é um string, o terceiro e o quarto também são strings. Então aqui vai ser 4 S. Vou pôr um string, um string, um string, um string. No primeiro parâmetro eu vou pôr o nome, no segundo eu vou pôr a nacionalidade, no terceiro eu vou colocar o login e no último aqui eu vou colocar a senha. Foto categoria não tem, fica sem. Então a gente alterou aqui o nosso método de inserir. Posso deixar tudo em uma linha aqui, tá? Para facilitar a visualização. Apaga as linhas em branco. Pronto, então está feito inserir usuário. A gente vai fazer a mesma coisa para o atualizar, para o excluir e para o consultar. Então atualizar usuário, então nome. Vou pegar aqui o nome das variáveis de cima, Ctrl+C, Ctrl+V, e aqui eu tenho que criar mais uma que é o ID do usuário. Para atualizar a gente precisa do ID do usuário. Prepare o update usuário, coloca no nome interrogação, coloca na nacionalidade uma interrogação, coloca no login uma interrogação e na senha uma interrogação. Aqui no foto não tem,
categoria, ID da categoria eu não tenho, então isso aqui eu apago. E aí vai ficar where ID do usuário, então esse ID do usuário aqui é a nossa chave, né? Igual a um parâmetro também, tá? Igual a um parâmetro. Aqui eu vou fazer as vinculações, então são 4 S's, tá? Nome, nacionalidade, login e senha, e o último é um inteiro, então SSSI. Aí a gente passa aqui as variáveis, Ctrl C e Ctrl V. Então, primeiro o nome, depois a nacionalidade, depois o login, a senha e, por último, o ID do usuário. Então, está pronto também o atualizar. Excluir produto, delete from usuário. Aqui eu tenho que trocar para usuário também, tá? Então, usuário, onde o ID do usuário for igual à interrogação. Aqui para ficar tudo igual, então, ID do usuário, e a gente passa aqui como parâmetro a variável ID do usuário. Então, essa interrogação é do tipo inteiro, e eu estou colocando a variável ID do usuário lá. Consultar por ID, então vou trocar aqui o nome da variável, ID do usuário, selecionar usuário por ID. Aqui na consulta vou colocar select asterisk from usuário, onde o ID do usuário for igual à interrogação. Aqui a gente passa a variável ID do usuário, o resto permanece igual. E aqui selecionar todos os usuários. Eu vou colocar aqui a consulta para buscar todos os usuários. Select asterisco from usuário. Ok? Então também não tem mais nada para fazer. Aqui, se a gente quiser, é só mudar os nomes. Então, usuários. E aqui retorna usuários. Bom, então está feito o nosso modelo. E aí na próxima aula a gente volta então para fazer a parte de controle e depois as nossas visões. Então até lá, pessoal.